Olá pessoal, eu sou o professor Chagas, estamos aqui retornando aqui as aulas e já estamos na parte da frequência absoluta, né? Com relação à estatística, né? Eu coloquei para vocês os termos de uma pesquisa estatística, né? Para vocês lerem lá no livro e daí a gente vai começar a fazer exemplos e explicações para facilitar aí o entendimento sobre isso. Então, pessoal, nós temos aqui a frequência absoluta. Opa, cadê? Opa, tá aqui. Ó, frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É o número no caso, como é trabalhando em estatística, nós vamos trabalhar pesquisas. Vamos pegar números, quantidades, né? Quantidades de pessoas. Então, a frequência absoluta é o número de pessoas. E a frequência relativa nada mais é do que uma fração do total, certo? Como assim, professor? Então, na tabela de frequência, nós temos que trabalhar o total de pessoas que eu vou fazer o estudo e os elementos daquele estudo. Por exemplo, eu quero trabalhar numa turma o sexo da turma. Quantos são do sexo feminino e quantos são do sexo masculino? Então, se a turma tem 40 alunos, né, o total de alunos tem 40, e aí eu vejo quantos masculinos. Vamos supor que deu 15. 15 são masculinos. E o restante, pessoal, é o feminino, né? Então, nós vamos ter aí, no caso, 25 do sexo feminino. Então, esses aqui é uma pesquisa que a gente faz. E aí nós temos que frequência absoluta é o total, no caso do elemento feminino, é o total daquela pesquisa que eu fiz. Sexo masculino 15. O que é a frequência relativa? Eu vou pegar cada valor dos elementos e vou dividir pelo total, porque é uma fração. Então a nossa primeira frequência relativa, no caso, qual seria a frequência relativa do sexo feminino? Seria 25 dividido para 40. Certo? Essa é a primeira frequência relativa. Tem outras frequências relativas que a gente vai ver mais na frente, que a gente, além de colocar a fração, a gente ainda faz a divisão. Mas essa aula aqui é para vocês começarem a entender. Então, qual seria a frequência relativa do sexo masculino? Seria 15 por 40. Às vezes, pessoal, essa fração pode ser reduzida, né? Simplificada. E aí não tem como você dizer assim, pela frequência relativa eu sei quantos tem na frequência absoluta. Às vezes não dá para ver. Por exemplo, se eu dividir tudo por 5 isso aqui, eu vou ter 5 sobre 40 dividido para 5 dá 8, né? 5 sobre 8. E aí não dá para mim saber. Aí eu posso pensar, então do sexo feminino tem só 5 garotas. 5. Mas não é. Eu tenho que ver o total. Se o total é 40, eu tenho que voltar para essa fração ficar no denominador 40. E aí eu vou fazer aquela jogada. Qual é o número que multiplicado por 8 ia dar 40, né? E aí seria o 5. E aí eu voltaria para total absoluto aqui. Tá certo? E essas duas frações aqui, pessoal, no caso, tem que dar 1. Tem que dar 1. Eu boto 1,00 porque isso aqui depois eu vou explicar por que tem que botar 1,00. Por conta da porcentagem mais na frente que a gente vai ver. Então, pessoal, isso aqui é só para vocês começarem a entender da tabela de frequência e saber o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa. A absoluta é o número daquele elemento que eu estou contabilizando, né?
E a relativa é uma fração do total, né? Ou seja, é o número do elemento dividido pelo total de pessoas que eu fiz a pesquisa. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua. Até a próxima!